Olá pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro. E essa semana, até que enfim, o otimismo tomou conta do mercado. Isso se deve a uma menor preocupação com a inflação e com a retomada da China após a parada do lockdown devido à política de Covid-0. Começando falando dos Estados Unidos, essa semana eles divulgaram o PCA, que é a inflação oficial que é usada pelo Banco Central de lá para poder elevar sua taxa de juros. Ela veio com uma alta de 0,2%, algo bem menor em relação ao mês passado, quando ela subiu 0,9%. Isso vem em linha com aquilo que era esperado pelo mercado e trouxe uma sensação de otimismo, aliada às falas do presidente do FED, o Banco Central norte-americano, Jerome Powell, que disse que nas próximas duas reuniões o banco fará uma alta de 0,5 ponto percentual na taxa de juros e que, a partir daí, o FED vai começar a estudar a forma como vai elevar sua taxa de juros, dependendo de como vai ficar a inflação nos Estados Unidos. Isso fez com que as bolsas norte-americanas subissem forte. O S&P 500 subiu 6,03%, a Nasdaq subiu 6,7% e o Dow Jones subiu 5,3%. Já na Europa, a preocupação com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia fez com que a bolsa subisse menos. O Stoxx 600 subiu 2,46% essa semana. Enquanto isso, a Nova Zelândia subiu sua taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Já na contramão, a Rússia cortou sua taxa de juros de 14% para 11% ao ano. Lembrando que a Rússia, logo que estourou a guerra, ela elevou sua taxa de juros para 20%. E a partir daí ela começou a cortar a taxa de juros conforme foi se desenrolando o conflito na Europa e principalmente após. Já na zona do euro, Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, admitiu que a Europa precisa subir sua taxa de juros. Isso ela falou durante o Fórum Econômico Mundial de Davos. E o PMI da zona do euro, que é o índice que mede a confiança da indústria, ele veio um pouco abaixo do esperado, mostrando que a indústria lá não está crescendo tão bem assim quanto se esperava. A reabertura da China e o anúncio de um pacote de estímulos econômicos por parte do país asiático para tentar diminuir os problemas causados pelo lockdown, para tentar conter a crise do coronavírus por lá, fizeram com que o minério de ferro subisse essa semana, subiu 5,93% e encerra essa semana com a tonelada cotada aos $133,50. O barril de petróleo também subiu forte essa semana. O barril Brent, que é referência para a Petrobras, ele teve uma alta de 6,11% e encerra essa semana com o barril cotado aos $119,43. E alguns fatores pesaram nisso. O primeiro deles é a retomada econômica da China. O segundo é o estudo por parte da União Europeia de proibir a importação do petróleo russo, porém a Hungria ainda é resistente a essa proibição. E outra notícia também que pressionou o barril de petróleo essa semana foi a notícia que foi veiculada aí que os Estados Unidos estão estudando proibir a exportação do barril de petróleo para poder conter o preço dos combustíveis no mercado interno. Essa notícia assustou bastante o mercado, mas ainda não existe nenhuma informação oficial por parte do governo norte-americano. Falando agora no Brasil, essa semana nós tivemos a divulgação da prévia da inflação oficial, que é o nosso IPCA 15. Ele veio com uma alta de 0,59% e mostrou uma forte desaceleração em relação ao mês de abril, quando ele subiu 1,73%. Porém, essa alta ainda veio um pouquinho acima daquilo que o mercado esperava. Era esperado uma alta de 0,45%. E o que mais pesou na prévia da inflação foram os cuidados pessoais e com a saúde, principalmente devido à alta de medicamentos que nós tivemos no mês passado. E falando em alta dos custos de saúde, a ANS autorizou o aumento dos planos de saúde em 15,5%. Isso pode pressionar ainda mais a nossa inflação. Outro fator que pode pesar também é que a Bolívia cortou em 30% a exportação de gás natural para o Brasil. Não houve uma explicação prévia do governo boliviano do porquê desse corte, mas isso pode afetar diretamente o preço do gás natural. Para tentar frear a inflação, nós tivemos duas decisões importantes essa semana.
o governo federal mais uma vez cortou o imposto de importação de alguns produtos, dessa vez inclui arroz, feijão, carne e materiais de construção, e foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto que limita o ICMS dos combustíveis da energia elétrica em 17%. Porém, foi aprovado um mecanismo de gatilho, que quando a arrecadação dos estados tiver uma queda de mais de 5%, eles vão ter uma ajuda do governo federal para poder suprir esse corte. Lembrando que ICMS é um imposto estadual. Esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu declarações ao longo dessa semana que provavelmente esse projeto deve ser aprovado. E se caso de fato esse projeto passar, ele vai atuar diretamente em um dos principais vilões da nossa inflação, que tem sido o preço dos combustíveis e da energia elétrica. Falando agora do nosso Ibovespa, ele fecha essa semana com uma alta de 3,18%. E essa subida só não foi maior devido às ações da Petrobras que sofreram bastante essa semana. E dois fatores pesaram nisso. O primeiro foi mais uma troca na presidência. O Ministério de Minas e Energia anunciou a troca de José Mário Coelho por Caio Mário Paz. Caio Mário Paz, ele é secretário do governo de desburocratização e de governo digital. E ele assume no lugar de José Mário Coelho, que só permaneceu durante 40 dias no cargo. Mas essa troca se deve à tentativa do governo de tentar conter o preço dos combustíveis e interferir na política de preços da Petrobras. Outro fator que pesou foi uma reunião que teve entre os executivos da Petrobras e o Ministério de Minas e Energia, isso já na sexta-feira, sobre um possível desabastecimento de óleo diesel no mercado nacional. E isso pesou muito forte nas ações da Petrobras e impediu que o nosso Ibovespa teve um desempenho melhor. Enquanto isso, o dólar teve uma queda de 3,07% e encerra essa semana cotado aos R$ 4,72. Falando agora da renda fixa, o DI para janeiro de 23, ele fechou praticamente estável essa semana, teve uma leve alta de 0,07% e encerra essa semana cotado aos 13,34%. Enquanto isso, a carteira de títulos públicos, a parte pré-fixada subiu um pouquinho mais, ela subiu 0,13%. Enquanto isso, o IMA geral, ele também teve uma leve alta de 0,07%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos índices de inflação da zona do euro. Temos também a divulgação da taxa de desemprego nos Estados Unidos e o payroll, que é a taxa de emprego do cidadão urbano por lá. Aqui no Brasil, nós vamos ter também a divulgação do PIB do primeiro trimestre e da taxa de desemprego. Seguimos de olho também no Congresso Nacional, com o projeto aí que limita o percentual do ICMS, que agora tramita no Senado. Um outro assunto também que a gente vai ficar de olho ao longo das próximas semanas é uma tensão que se instalou entre Estados Unidos e China por causa da província de Taiwan. Essa semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu uma declaração de que, se a China invadir Taiwan, que os Estados Unidos vai responder militarmente. Em resposta, a China fez exercícios militares próximos ali da província de Taiwan. Então a gente fica de olho essa semana como que vai ser o desenrolar e se vai ter alguma coisa além disso ou se de fato mesmo só vai ser provocação entre os dois países. Muito obrigado e até a próxima semana.